Doutor Bruno, no episódio anterior o senhor falou um pouquinho sobre a crise que aconteceu no meado até o final do século XIX, e o senhor também explicou um pouquinho sobre a crise sanitária da pandemia de Covid-19, e o senhor deu uma leve pincelada em um tema que deveria vir antes do vídeo anterior. Portanto, o senhor poderia explicar neste vídeo um pouquinho sobre a essência da medicina e como essa essência da medicina conseguiu ultrapassar as crises que aconteceram com novas descobertas e conseguiu manter a característica principal da presença de um médico e de todo o procedimento de tratamento? Sim. Como o senhor mesmo falou, em episódio anterior, eu mencionei os jesuítas como os primeiros médicos vindos com os portugueses para o Brasil com a missão de catequizar os índios, né? Mas muitos dos jesuítas eram médicos, ou enfermeiros, ou boticários, e eles praticavam uma medicina que, pelo que nós sabemos hoje em dia de ciência, a ciência se desenvolveu muito nesses séculos todos, pelo olhar de hoje, aquela medicina era totalmente equivocada, né? Na verdade, esses jesuítas não eram muito melhores do que os pajés que tratavam antes dos índios. Para se ter uma ideia, os jesuítas ainda praticavam a medicina conforme as leis de Galeno, as leis médicas de Galeno, os princípios de Galeno, baseada em 4 humores, né? E as doenças eram resultado de uma desarmonia entre 4 humores. No caso, o sangue, a linfa, a bile amarela e a bile negra, né? Então, como é que funcionava essa medicina, né? Se pelos nossos conceitos estava tudo errado, né? Mas os próprios jesuítas e também os pajés sempre achavam que eles ajudavam a curar as doenças, né? Exatamente porque 60% das doenças, isso é estipulado hoje em dia, a gente acredita, 60% das doenças são autocuráveis. E tem o aspecto também da presença do médico. Quando um doente se depara com a presença do médico, que é uma pessoa que ele respeita, que ele sabe de seu poder, de conhecimento, experiência, ele já sente uma certa confiança. E também os medicamentos que aquele médico, seja o jesuíta ou o pajé, receita, também faz a pessoa acreditar que está sendo tratado. Além disso, existe a espiritualidade, quer dizer, além da presença do médico em que o paciente confia, ele ainda tem uma fé em Deus, quer dizer, no Deus cristão, mas isso vale também para outras religiões. Tanto essa confiança no médico que lhe dá o acolhimento, que o trata, o examina, mais a espiritualidade, mexe com substâncias que nosso cérebro produz. O cérebro produz substâncias neuroquímicas que prejudicam o sistema imunológico e aumenta a inflamação. E ao contrário, quando o paciente se sente acolhido, ele sente confiança no médico, tem aquela espiritualidade, ele tende a produzir mediadores que melhoram o sistema imunológico e ajudam a cicatrizar lesões. Então, essa é a essência da medicina. Eu queria também citar um episódio bem mais para frente na história do Brasil, que foi no século XIX, uma espécie de revolução científica e também revolução médica, que incidiram no desenvolvimento de fisiologia, o entendimento de como os órgãos funcionam, a patologia, o que se altera nos órgãos
nas doenças e a microbiologia, principalmente sobre os estudos de Pasteur e Robert Koch. No século XIX, houve também o grande desenvolvimento da anestesia e com os desenvolvimentos novamente de Pasteur, de que micróbios provocam infecções nos ferimentos, permitiu um grande desenvolvimento das cirurgias. Tanto é que os cirurgiões que não eram considerados médicos, porque o poder deles de tratar era muito limitado a tratar de feridas e coisa assim, no máximo uma amputação ou arrancar dentes, coisa assim, eles passaram a poder intervir em órgãos intraabdominais, que isso antes era impossível. E em 1848, aqui no Brasil também, e também em outros países, os cirurgiões passaram a ser reconhecidos como médicos também. Só que isso foi uma evolução da cirurgia. Na parte da medicina clínica, ao contrário, aconteceu uma crise, porque todas essas descobertas na área da fisiologia, da patologia, da microbiologia, colocaram em xeque os tratamentos anteriores. Ficou evidente que os tratamentos que vinham desde lá de Galeno não tinham base científica. Então, os médicos passaram a conhecer muito mais do funcionamento do corpo humano e tal, mas não existia terapêutica, né? Essa fase é chamada do ceticismo na medicina. Então, os medicamentos que eram dados, às vezes até panaceias, chegaram à conclusão que não faziam efeito nenhum. Obrigado por ter assistido a este outro vídeo. Não esqueça de se inscrever, apertar no gostei e ativar as notificações para receber nossos vídeos sempre que eles saírem. Adquira também o livro A Medicina no Brasil Império, do Dr. Bruno Helmut, que estará disponível em link na descrição deste vídeo. Meu muito obrigado. Viva Dom Bertrand! Viva o Brasil!